Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa competência 3. E o primeiro conteúdo da competência 3 é grandezas e medidas são as mesmas coisas? Tá? Então, esse é o primeiro conteúdo da competência 3. E aqui nós temos uma breve introdução, que diz o seguinte: é provável que o ser humano tenha realizado medições desde que começou a procurar alimentos para sua sobrevivência. Desde a antiguidade, os povos tinham de medir a passagem do tempo, encontrar maneiras de dividir terrenos, desenvolver um sistema para ajudar a rastrear o número de animais que possuíam, etc. Então, quando a gente fala em medida, essas medidas elas já vêm de muitos e muitos e muitos anos atrás, tá? Por quê? Porque o homem ele necessitava ter uma unidade de medida para que ele pudesse construir, para que ele pudesse medir os terrenos, para que ele pudesse contar os números de animais que possuíam. Então, essas medidas ela vêm de muitos e muitos anos atrás. Nem sempre as unidades de medida elas foram como a gente tem hoje, que a gente tem o metro, que a gente pode medir, a régua, né? Muitos anos atrás, o que acontecia? Eles pegavam uma medida padrão, né? Geralmente era pelo rei ou a pessoa que coordenava a tribo naquele tempo. Então, eles sempre utilizavam como medida padrão a medida dos membros dessas pessoas, das partes do corpo, né? Então, a gente conhece, né, algumas até nos dias de hoje, por exemplo, pés, né? Pés, ela é uma unidade de medida, mas antigamente era usado os pés para medir. Hoje a gente já tem vários instrumentos de medição. Então, eles utilizavam os pés, os dedos, as mãos, os braços, né? Toda a parte do corpo para fazer o quê? Para servir de comparação. Na verdade, eles não tinham uma unidade de medida a ser utilizada. Eles usavam o corpo para que eles pudessem medir. Só que com o passar do tempo, eles perceberam que essas unidades que eles adotavam, elas não eram unidades corretas. Por quê? Porque se eu fosse medir um terreno utilizando um passo, o tamanho do meu passo é 1. Agora, por exemplo, se for outra pessoa lá, o Miguel, se o Miguel for medir o terreno utilizando um passo dele, provavelmente que o passo do Miguel seja bem menor que o passo da prof. Então, por isso que eles tiveram que adotar o que a gente chama de unidades de medida padrão, tá? Então, existiam as unidades que eram padrões. Por quê? Porque se eu utilizasse as partes do corpo, nem sempre elas seriam medidas iguais, porque cada um tem um tamanho de pé, um tamanho de braço, um tamanho de passo, né? Então, essas unidades elas ficavam diferentes. Então, com o passar dos anos, eles tiveram que adotar uma unidade de medida padrão. Tiveram que padronizar as medidas. E aí, tem o que nós conhecemos hoje como grandezas. O que são grandezas? Grandezas são tudo aquilo que nós conseguimos medir. E aí nessa figura tem alguns exemplos, né? Tem o exemplo do volume ocupado pelo suco, então o volume ele é uma grandeza. A área ocupada pelo vidro, né? Então a área ela é uma grandeza. A velocidade de um carro é uma grandeza. A massa das frutas é uma grandeza. Então tudo aquilo que eu consigo medir é uma grandeza. E essas grandezas, elas possuem unidades de medida, tá? Essas unidades de medida, nós podemos dizer que tem várias unidades. Nós não temos uma unidade só, tá? Então, aqui nesse texto, ele fala bem direitinho, ó. A necessidade de um sistema de medidas com unidades exatas se potencializou com o passar dos anos.
Eram necessárias unidades de medida que pudessem ser usadas em qualquer país e que pudessem indicar medidas grandes e medidas pequenas. Então, eles começaram a padronizar as medidas. Em uma tentativa de resolver esse problema, por volta de 1789, a Academia de Ciências da França criou o Sistema Métrico Decimal. 1789 foi criado o Sistema Métrico Decimal, a pedido do governador republicano francês. Inicialmente, ele foi constituído de 3 unidades fundamentais: o metro, que era para medir comprimento, o litro, para medir o volume, e o quilograma, para medir massa. Tá? Mas daí, anos mais tarde, esse sistema foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades, que é o SI. Então, quando falar em SI, é o Sistema Internacional de Unidades, que é usado atualmente. Esse Sistema Internacional de Unidades, ele é utilizado em diversos países para padronizar essas unidades de medida. Tá? Então, não vou dizer que todos, que 100% dos países do mundo utilizem o sistema internacional, mas a grande maioria, utiliza. Né? Então, aí, ó, as unidades de medida são quantidades específicas determinadas pelas grandezas. Então, tudo que eu consigo medir, eu vou ter uma unidade de medida. Dependendo do que eu vou estar medindo, vai ser a unidade de medida que nós utilizaremos. Por exemplo, aqui nessa figura, ele está medindo a largura de uma pia. Para medir essa largura dessa pia, ele tem que ter uma unidade de medida. Naquele caso, ele está usando uma trena, né? Essa trena é um instrumento de medição. E essa trena, ela é graduada, né? E a unidade padrão de uma trena é um metro. E aí nós temos as medidas de comprimento que nós vamos falar. Então, grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, né? A prof já explicou. Porém, para cada grandeza nós temos uma unidade de medida. E a primeira unidade de medida que nós vamos falar, então, é a unidade de medida de comprimento. Dentro do Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão para medir comprimento é o metro. Tá? Então, o metro, ele é a unidade padrão. Porém, existem outras unidades de medidas que nós podemos utilizar para medir comprimento. Existem unidades de medidas maiores que o metro e existem unidades de medida menores que o metro. Tá? Quando ela for maior que o metro, que a gente for medir distâncias muito grandes, a gente utiliza o que a gente chama de múltiplos do metro. Os múltiplos do metro são unidades maiores, então, nós temos o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, que é o que nós vamos utilizar, tá? Não quer dizer que não tenha outras. Tem, mas nós vamos trabalhar com essas. E para medir medidas muito pequenas, distâncias pequenas, nós utilizamos os submúltiplos. Submúltiplos são unidades de medida menores do que o metro. Então, nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro, tá? E aqui a seguir a gente tem algumas figuras de instrumentos de medição. Nós temos uma fita métrica e uma régua graduada, que são instrumentos de medição, que servem para medir unidades de comprimento. Então, aqui, ó, nós temos uma tabelinha que demonstra essas unidades de medida, os múltiplos e os submúltiplos. Então, aqui nós temos, ó, o quilômetro, né? O quilômetro, ele equivale a 1000 metros. Um hectômetro equivale a 100 metros. Um decâmetro equivale a 10 metros. Essas são as unidades de medida maior que o metro, então são os múltiplos do metro. E agora nós vamos ver as menores, que são os submúltiplos. Um decímetro equivale a 0,1 metro, ou seja, uma parte de 10 do metro é um decímetro. O centímetro equivale a o quê? A 100 partezinhas de um metro. Então,
1 centímetro equivale a 0,01 metro. E o milímetro é uma partezinha de 1000 e equivale a 0,001 metro. Então, aqui nós temos uma tabelinha que nós vamos utilizar a partir de agora para fazer as transformações das unidades. Então, aqui nós temos no meio da nossa tabela a unidade padrão, que é o metro. Para cá, nós temos as unidades maiores que o metro e para lá nós temos as unidades menores. Então, aqui são os múltiplos e aqui os submúltiplos, tá? Então, nós temos o decâmetro. O decâmetro ele é representado pela letra DAM, D-A-M, tá? Então, quando falar em DAM, vocês já sabem que é o decâmetro. O hectômetro, que é o HM, representado pela letra HM, que eu já falei, o hectômetro, e o quilômetro, que é representado pela letrinha KM, tá? Então, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, ó, 10 metros equivale a 1 decâmetro, 100 metros equivale a 1 hectômetro e 1000 metros equivale a 1 quilômetro. Esses são os múltiplos. Agora, nós vamos ver os submúltiplos, ó. Nós temos o decímetro, que é representado pela letra DM, o centímetro, que é o CM, e o milímetro, que é o MM. O decímetro corresponde a 0,1 metro, o centímetro a 0,01 metro e o milímetro a 0,001 metros, tá? E aqui tem algo bem interessante que diz o seguinte, ó, cada unidade de comprimento equivale a 10 vezes a unidade medida anteriormente. Então, ó, 1, 10, 100, 1000. Tô multiplicando, ó, por 10 e por 10. 1 vezes 10 é 10, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 100 é 1000, 100 vezes 10 é 1000. Para o outro lado, quando eu falo dos múltiplos, ao invés de multiplicar, eu divido, ó. 1 dividido por 10 é 0,1. 0,1 dividido por 10 é 0,01. E 0,01 dividido por 10 é 0,001. Na próxima tabela, nós temos a leitura das medidas de comprimento, tá? Então, aqui nós fizemos novamente a tabela com os múltiplos e os submúltiplos, ó, o metro sempre no meio, no centro, decímetro, centímetro, milímetro, os submúltiplos, e os múltiplos, decâmetro, hectômetro e quilômetro, tá? E aqui nós temos um exemplo, ó. Nos documentos da obra do condomínio onde Luciana mora, há informação de que os postes de iluminação de cada rua são separados por uma distância de 24,134 metros. Para realizar a leitura da medida entre os postes de iluminação do condomínio de Luciana, que é de 24,135 metros, podemos seguir os seguintes passos. Então, primeiro lá, construir um quadro como indicado. 2. Escrever um algarismo para cada unidade da esquerda para a direita. O último algarismo da parte inteira deverá estar embaixo da unidade em que a medida é dada. Então, ó, a vírgula tá aqui, ó. Então, esse número que tá antes da vírgula é o número que vai ficar embaixo do metro, ó. Sempre eu vou tomar o metro como padrão. Então, sempre antes da vírgula, o número que tá antes da vírgula é o que vai ficar lá na casinha do metro. E aí, eu vou distribuir os outros. Na frente do 4 eu tenho 2, e depois do 4 eu tenho o 1, o 3 e o 5. Então, daí, a gente vai colocar a vírgula aqui sempre nessa casa aqui do metro, ó. Sempre aqui que a vírgula vai ficar, quando eu estiver falando de metro, né? Então, ó, colocar a vírgula na divisão das colunas do quadro que separam o último algarismo da parte inteira, com o primeiro algarismo da parte decimal. Então, 24,134. Como é que a gente lê isso aqui, ó? Então, vai ficar 24 metros, 134 milímetros. Parte inteira é os metros, 24 metros, 134 milímetros. E agora nós vamos ver como é que a gente procede para fazer a mudança
a transformação das unidades de medida, tá? Então, aqui vocês têm a tabelinha, ó. Toda vez que vocês saem de uma casa que está à esquerda e vêm para a direita, vocês multiplicam por 10. Cada casa que vocês andam, vocês vão multiplicar por 10. Se vocês saírem da direita e virem para a esquerda, ao invés de multiplicar, vocês vão dividir, tá? Lembram da nossa multiplicação, né? Quando for 10, 100, 1000, a gente acrescenta no número a quantidade de zeros, ou a gente anda com as casas. Mas eu já vou explicar aí que tem alguns exemplos, ó. Então, a letra A, ó. O primeiro exemplo na letra A é 12,45 quilômetros. Então, ó, tá em quilômetros, vou colocar aqui a sigla do quilômetro, e eu quero transformar em metro. Então, vamos lá. Está em quilômetro, ó, quilômetro tá aqui, e vai passar a ser metro. Tá? Então, agora nós vamos contar quantas casas nós vamos multiplicar aí, ó. 1, 2, 3, ou seja, eu vou multiplicar por 10, depois por 10 de novo e depois por 10 de novo. Ou seja, nós vamos multiplicar por 1000, tá? Então, eu vou pegar o 12,45 e vou multiplicar por 1000. Quando eu multiplico o número 12,45 por 1000, ó, vocês já trabalharam? O 1000 tem 3 zeros. Então, essa vírgula que tá aqui vai caminhar 3 casas. Então, nós vamos ficar com esse número aqui, ó. A vírgula tava aqui, ó. Então, ela vai se deslocar 1, 2, 3 casas. E aqui eu vou colocar um zero. Então, quer dizer que 12,45 quilômetros, quando eu transformo em metro, vai dar 12.450 metros. Então, eu tenho que contar aqui, ó, quantas casas ele se desloca, é a mesma coisa da quantidade de casas que eu vou deslocar no número. E a letra B, ó. A letra B nós temos 19,83 centímetros para transformar em metro. Agora, nós temos, ó, centímetro para transformar em metro. Então, vejam que agora, ao invés de multiplicar, nós vamos dividir. Então, quantas casas, ó? 1, 2. Então, quer dizer que essa vírgula ela vai ter que se deslocar 2 vezes para frente, ó. Então, nós copiamos o número, ó. 12, a vírgula tá aqui, 83. Ela vai se deslocar 2 casas para frente. Então, ó, ela tava aqui, 1, 2. Vou colocar a vírgula aqui e vou preencher com 0. Então, 19,83 centímetros representado em metro é a mesma coisa que 0,1983 metros. Então, não tem segredo, é só lembrar das casas, ó, que nós vamos caminhar, tá? Mais um exemplo aí, ó. Determine a soma das medidas 1,743 quilômetros, 172,4 centímetros e 108 metros. Deu o resultado em metros. Primeiro, eu não posso somar isso aí porque estão em unidades diferentes. Vocês só podem somar quando tiverem unidades iguais. Se ele quer que a gente dê o resultado em metro, eu vou ter que transformar tudo em metro. Então, o primeiro que eu vou transformar em metro é esse aqui, ó. 1,745 é quilômetros. Onde é que tá, ó? O prof colocou a tabela. É interessante que vocês façam essa tabelinha aí e deixem perto, façam num papel bem bonitinho e deixem ali no caderno de vocês, que daí quando vocês querem calcular, vocês não precisam ficar procurando, tá? Então, vocês têm quilômetro e querem transformar em metro. Então, ó, quantas casas? 1, 2, 3. Então, a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Então, 1,745 quilômetros é a mesma coisa que 1.745 metros. Então, aqui já está em metro, tá ok. Agora, eu vou transformar esses 172,4 centímetros em metro. Então, 172,4 centímetros, onde é que está o centímetro?
tá aqui, ó. Nós vamos transformar para metro. Então, vai vir aqui. Ó, sentido, ó. 1, 2. Eu vou deslocar a vírgula 2 casas para minha esquerda. Então, se ela tá aqui, ó, ela vai vir 1, 2. E a vírgula vai vir aqui. Então, quer dizer que 172,4 centímetros corresponde a 1,724 metros. E a última unidade, que é 1,08 metro, já está em metro, então a gente não precisa transformar. Então, agora a gente vai somar, ó. Para somar isso, a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, 1.745 mais 1, onde é que está a vírgula aqui? Ó, tá aqui. Então, aqui vai ficar 1,724 mais 1,08. E aí, nós vamos somar. 4 mais nada é 4. 8 mais 2 é 10, vai 1. 7 mais 1 é 8. Põe a vírgula. 5 mais 1, 6, mais 1, 7. O 4 não tem com quem somar, o 7 não tem com quem somar e o 1 não tem com quem somar. Então, a resposta aqui será 1.747,804 metros. Certo? Então, para que eu possa somar ou subtrair as unidades de medida, elas têm que estar sempre na mesma unidade. Ou tudo em metro, ou tudo em quilômetro, ou tudo em centímetro. Vai depender do que a atividade estiver perguntando.